Mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Chegamos ao 7º sermão da nossa série em 2 Pedro, e hoje o tema é um tema sério e urgente. O título desse sermão nessa noite se chama Retrato dos Falsos Mestres. Meus irmãos, precisamos abrir os olhos para não sermos enganados. Os falsos mestres não estão apenas no passado, mas também estão no nosso tempo. Os falsos mestres usam palavras bonitas, mas eles escondem as suas intenções de ganância, de poder. Muitos se apresentam como líderes espirituais, mas no fundo afastam as pessoas do caminho da verdade. Esses homens e mulheres prometem liberdade, mas vivem como escravos da corrupção. Seduzem os estáveis, exploram os mais fracos com seus discursos vazios, mas a palavra de Deus fala que eles são como fontes secas, incapazes de oferecer vida. Irmãos, hoje nós vemos falsos profetas em púlpitos, nas redes sociais e até em templos famosos que outrora receberam grandes nomes da igreja. E esses falsos profetas distorcem a palavra para agradar a multidão e muitas das vezes para enriquecer através do discurso falso. Mas a Escritura nos alerta, a sua condenação já está preparada, amém? Por isso nós hoje vamos permanecer firmes na verdade, que é a palavra de Deus, que é revelada em Cristo, mas nós, irmãos, não podemos ser levados por aparência. Nós não podemos ser levados por promessas enganosas. Eu convido você a ler agora comigo o texto que está em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler do 10 ao 22. Semana passada lemos a parte A do verso 10. Agora nós vamos apenas ler a parte B do verso 10 e seguir em frente. Estou usando a versão NVT e o texto fala da seguinte forma, meus irmãos. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nasce para apanhar e morrer. Nada sabe sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho reto e seguem aos passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia para fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas ou neblina levada pelo vento e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla.
E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo o rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pesado, irmãos. Pedro foi um homem simples, pescador da Galileia, chamado por Jesus, tornou-se apóstolo. Pedro foi testemunha viva da verdade de Cristo. A vida de Pedro, meus irmãos, mostrou fraquezas. Mas quando nós lemos textos como esse, vemos que, apesar das fraquezas que Pedro mostra ao longo da vida dele com Jesus, mostra também firmeza. Pedro, irmãos, aprendeu que a autoridade não vem do homem, vem da palavra de Deus. E aqui Pedro dá, de fato, um retrato dos falsos mestres, daqueles que ensinam heresias nas igrejas. Em suas cartas, irmãos, Pedro sempre fala com duas coisas. Primeiro, coragem. E segundo, clareza. Pedro, ele não escreve para agradar ninguém. Pedro escreve para divertir. Pedro escreve, irmãos, para fortalecer. A voz que ele ecoa é uma voz de quem andou com Cristo, de quem caminhou com Cristo de fato. Por isso, essas palavras que ele escreve nessa carta são palavras que carregam a autoridade espiritual. Pedro sabia, irmãos, que a igreja enfrentaria falsos mestres, homens que distorcem a verdade para enganar, para seduzir. E Pedro alerta que esses tais líderes, irmãos, são perigosos, são destrutivos. Mas a sua preocupação era uma só: proteger o povo da mentira. Irmãos, hoje vivemos tempos semelhantes ao de Pedro. Falsos profetas surgem em púlpitos, em redes sociais, até em templos, como eu disse no início. Eles prometem uma liberdade, mas no fundo, a mensagem que eles espalham é uma mensagem de escravidão. É uma mensagem de corrupção. A palavra continua sendo a nossa defesa, meus irmãos. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, vamos ser pegos por mensagens traiçoeiras, como Pedro está advertindo a igreja. Mas nesse sermão, vamos seguir a direção de Pedro. Vamos trabalhar mais uma vez 3 pontos centrais do texto que nos foi dado. Poderia até tirar aqui uns 15 ou 20 pontos, mas eu vou dividir em 3. O caráter dos falsos mestres, as estratégias que esses falsos mestres usam e, por fim, a condenação que esses homens terão, ou já tiveram, ou vão ter, aqueles que vivem no nosso tempo. Mas o primeiro ponto é a arrogância e a falta de submissão dos falsos mestres. Eu comecei lendo o versículo 10, a parte B, e Pedro, nessa parte, fala o seguinte: tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes. Irmãos, Pedro descreve aqui uma atitude interior. O orgulho que se mostra na audácia exterior. Não é a humildade teimosa que busca a verdade, irmãos, mas é a arrogância que impõe a sua própria voz. Irmãos, o orgulho religioso é perigoso. Sabe por quê? Porque faz o erro parecer autoridade.
Mas Pedro segue no versículo 10 dizendo: e atrevem-se a até zombar de seres sobrenaturais. Irmãos, eles zombam no que não compreendem. Almas que se acham maiores que o invisível. Zombaria aqui, que o texto está dizendo, indica irreverência. O texto está dizendo aqui que eles riam da santidade, que eles desprezam o que é sagrado. Sabe o que isso revela, irmãos? Um coração endurecido, capaz de satirizar tudo o que lembra de Deus. Amém? O texto está dizendo isso. E aí no versículo 11, Pedro constata: já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam. Irmãos, Pedro está falando aqui que seres celestes, anjos, poderosos, nem se atrevem a falar alguma blasfêmia, mas os homens, os falsos mestres, sim. A coragem que eles têm, que eles demonstram, irmãos, ela é presunção, ela não é bravura. Só que o que eles não sabem é que isso é um confronto inútil diante do Senhor. A verdadeira grandeza, irmãos, teme a Deus. Amém? Ela não desafia a Deus, ela teme a Deus. Mas se nós seguirmos no versículo 12, Pedro agora vai usar uma imagem forte. Pedro vai falar o seguinte: são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto. Pedro está comparando aqui, irmãos, os falsos mestres a animais. O animal, ele vive por impulso, sem conhecimento algum, pronto para morrer. Nascer, viver e morrer. A acusação aqui é dupla, irmãos. Falta de razão teológico e de destino trágico por viverem de tentação. Irmãos, carisma sem verdade é um instinto que leva o fiel ao abismo. Por isso que Pedro vai dizer no versículo 12, na continuação do que lemos, ele vai dizer: são como criaturas irracionais movidas pelo instinto, nada sabem sobre aqueles a quem insultam. Esses homens, eles falam contra os poderes espirituais e contra Deus sem conhecer. Eles só ficam fazendo ruídos. A soberba os impede de aprender. Eles preferem a glória humana do que se submeter à verdade. Por isso, irmãos, a igreja precisa de um ensino sólido contra a ignorância e colocar sempre a Escritura acima de qualquer coisa. Porque quando a gente coloca o nosso eu, quando a gente coloca o nosso entendimento e rechaça o que a Bíblia ensina, fica complicado. Não é a gente dizer assim: olha, eu aprendi assim. É nós olharmos para o texto e dizer assim: isso está na Bíblia de fato? Isso pode? Isso não pode? Mas a arrogância desses que são, ou melhor, que não têm submissão, nesse próprio versículo 12 vai ser tratado. Pedro fala assim: serão destruídos por sua própria corrupção. A presunção que zomba do sagrado aqui é uma cópia da destruição dos animais que se devoram. Então, irmãos, a gente não pode celebrar o orgulho religioso, porque o orgulho religioso é irracional. A gente precisa exercer a nossa vida cristã com humildade. A gente precisa exercer a nossa vida com um estudo correto e principalmente a correção amorosa. Irmãos, nós vivemos como um povo que teme a Deus, porque a verdadeira autoridade é da palavra de Deus e do seu juízo. Amém? Mas o segundo ponto diz respeito à sedução perigosa dos falsos mestres. Pedro aqui
está descrevendo algo público, algo vergonhoso. Pedro diz que esses mestres, no versículo 13, praticam o mal e receberão o mal como recompensa. A sedução, irmãos, aqui não é só doutrina errada, é um estilo de vida que se manifesta em escândalo. Em tom pastoral, eu vou te dizer, meu irmão, o perigo é atraente porque parece natural e é socialmente aceitável. É algo que você olha e diz assim: será que isso é errado? Será que isso pode? Se te causa dúvida, irmão, tem alguma coisa errada. Por isso que Pedro fala no versículo 13: praticam o mal e receberão o mal, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Pedro mostra, irmãos, que o pecado deles é algo escancarado. Não ocorre em segredo. Não é algo que ele faz porque ele está, às vezes a pessoa ela erra, ela quer esconder aquele erro. Não, é algo que ele faz deliberadamente. Ele faz em público. E o texto fala que isso corrompe, irmãos, a comunidade. Sabe por quê? Porque normaliza o comportamento pecaminoso entre os crentes. Aprenda uma coisa, irmãos. Onde se celebra o pecado à vista de todos, a autoridade moral da igreja é ferida. Existem muitas igrejas hoje e existem muitos pastores hoje que celebram o pecado dentro de suas igrejas. E chamam isso de amor. Isso não é amor, irmãos. Pode ser amor ao pecado, não amor a Cristo. E aí no versículo 14, Pedro vai falar o seguinte: cometem adultério com os olhos, seduzem os instáveis, são bem treinados na ganância. Irmãos, a sedução ela começa no olhar e depois ela vai para o desejo. O texto fala que eles procuram os estáveis, sabe por quê? Porque são pessoas frágeis na fé. E assim, elas as convertem em presas. Irmãos, precisamos procurar os vulneráveis da igreja e ensiná-los. Só assim nós vamos ter uma comunidade forte. Nem todos os que estão aqui têm a mesma força. Precisamos ensinar a todos. Mas no verso 15, Pedro cita uma passagem do Antigo Testamento. E ele fala o seguinte: desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, que amou a recompensa. Pedro usa Balaão aqui como um exemplo histórico de corrupção por dinheiro e interesse pessoal. Irmãos, a referência que Pedro está usando aqui mostra que a sedução ela tem sempre uma motivação. E qual é a motivação do falso profeta? Recompensa, fama, lucro. Então, irmãos, a descrença e a ganância, elas sempre andam juntas. E vou te dizer uma coisa, não se espantem. Controlar o bolso, muitas das vezes, é controlar a doutrina. Amém? É isso mesmo. E Pedro continua dizendo: Balaão foi refreado quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. A história humilha o profeta corrupto e revela a irracionalidade de quem se vende ao pecado. Pedro quer dizer aqui, irmãos, que até a criação
ela aponta para a vergonha desses líderes. Que esses líderes, eles são desacreditados até no mundo natural. Em linguagem direta, eu digo para os irmãos que quem se deixa guiar por interesse perde a autoridade moral e se torna motivo de escárnio. Irmãos, todos os pastores, líderes, bispos, apóstolos, semideus, o que for, que usaram do evangelho para a fama, a maioria deles, ou todos eles, uns ainda não aconteceram, mas vão acontecer, estão caindo em descredibilidade, estão sendo envergonhados porque brincam com o evangelho de Cristo. A sedução dos falsos mestres, irmãos, ela é sutil. Ela é predatória. Ela é lucrativa para eles. Mas ao mesmo tempo que ela é lucrativa, ela é destrutiva para o povo. Porque o povo acaba morrendo. Porque o povo acaba perdendo o interesse pela palavra de Deus. A gente precisa, irmãos, de fato, examinar pregadores pelas Escrituras. Examinar pregadores pelos frutos visíveis na vida dele. A gente precisa fortalecer os fracos com o ensino. A gente precisa, de fato, ter uma comunidade que pratica amor e que pratica também a disciplina. Irmãos, discernimento bíblico salva vidas. Amém? Discernimento bíblia salva pessoas. Mas a sedução aparente destrói igrejas. Irmãos, eu não conheço nenhuma igreja que fechou as portas por causa de ensino bíblico. Vocês conhecem alguma igreja que pregava o evangelho fielmente e fechou a porta? Não conheço. Todas as igrejas que fecharam as portas foi por causa de dissensão, foi por causa de doutrinas estranhas, foi por causa de ensinos duvidosos. A igreja que está alicerçada na palavra de Deus, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. E todos, irmãos, o natural de uma igreja nascer é através de uma missão. Onde se planta a igreja cresce. Agora, uma igreja que nasce de uma divisão tem algo errado. Só para você entender, meus irmãos. Só para você entender, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Os falsos profetas do tempo atual, eles vendem milagres como produto de mercado. Eles transformam púlpitos em palcos. E eles transformam a fé em espetáculo, onde você não vai mais à igreja, você vai ao show. Eles prometem prosperidade, mas amarram vidas com promessas que não libertam. Irmãos, quem se deixa seduzir pela voz do engano, fica preso em expectativas que nunca se cumprem. O evangelho deles brilha por fora, mas apodrece por dentro. E quem acaba indo nessa, acaba se lascando na vida. Irmãos, hoje vemos líderes que pregam sucesso, mas os seus ouvintes não vivem o mesmo sucesso. A vida deles desmente o discurso, porque eles não pregam o que vivem. Quem cai no engano, deixa a cruz e abraça os prazeres desse século, irmãos. Clareza bíblica é a defesa que nós temos contra o engano moderno. É por isso que nós, como igreja, precisamos voltar sempre às Escrituras, porque ela é, ou melhor, ela é a nossa única regra de fé e prática. Vivemos tempos tenebrosos, meus irmãos.
Mas o terceiro ponto é um ponto também muito interessante para avaliarmos. O julgamento terrível dos falsos mestres. No versículo 17, Pedro fala o seguinte: são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento. A imagem aqui mostra a promessa não cumprida. O texto fala que parecem água, mas não oferecem nada. Que atrai as pessoas, mas deixam com sede. Neblina aqui indica algo passageiro, sem substância. As suas palavras evaporam quando precisa-se de verdade. Mas a consequência disso tudo é grave, meu irmão e minha irmã. Estão condenados às mais escuras trevas. Já viu quando você está com sede e você pega aquele copo d'água, aquele copo está quente, ou aquela água está amarga e você não mata a sede? É disso que o texto está dizendo. A pessoa sem Cristo, ela tem sede de algo. E a única fonte de água que pode, de fato, saciar a sede do indivíduo que não tem Cristo é a fonte que Cristo oferece. Mas Pedro afirma, no versículo 18, com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária. Irmãos, eles falam bonito, eles constroem reputação com linguagem inflada, mas faltam princípios, faltam verdade. E o texto ainda diz, apelam para desejos carnais distorcidos. A estratégia aqui é clara. Seduzem os corações com prazer imediato, não com vida transformada em Cristo. Irmãos, eu já disse outras vezes aqui, eu poderia trazer para a igreja entretenimento. Mas entretenimento não segura ninguém em igreja nenhuma. Só o que segura o crente é a palavra. Porque nós vivemos pela palavra e para a palavra de Deus. Então o crente de verdade, ele não se acostuma com qualquer água, porque ele bebe direto da fonte de Cristo. E no versículo 19, Pedro diz o seguinte: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Olha que hipocrisia, irmãos. Como é que alguém pode pregar a libertação, mas não vive essa libertação em sua vida? A Bíblia, ela nos lembra, irmãos, que a liberdade cristã é serviço a Cristo. Geralmente, ou melhor, sempre, a liberdade mundana vira um domínio do pecado. Mas o texto aqui é bem claro. Irmãos, não siga quem oferece alívio imediato, sem ver frutos de santidade. Muitos hoje procuram igrejas porque elas querem receber nesse momento. Tem uma que diz assim, logo na porta: pare de sofrer. Como é que eu vou prometer para você que você vai parar de sofrer se Cristo fala que devemos sofrer as aflições deles, irmãos? Então qual é o evangelho que nós temos pregado? Qual é a mensagem que temos passado? Mas no versículo 20, Pedro vai dizer o seguinte: quando alguém volta a se enredar, o último estado fica pior do que o primeiro. Irmãos, não existe nada pior do que uma pessoa que foi da igreja e hoje está desviada. Vocês conhecem algo pior? Não conheço. As pessoas mais depravadas possíveis que eu já conheci na vida foram pessoas que eram de igreja. Isso aqui descreve a tragédia, irmãos,
daquele que conheceu a verdade e a rejeitou. O texto fala aqui que esse tipo de gente é pior do que o infiel que nunca conheceu a palavra. A culpa, irmãos, não é apenas em cair. A culpa está em desprezar a graça. A culpa está em não só em desprezar a graça, mas desprezar também a ordem para um viver santo depois que você conhece aquele que é santo. Irmãos, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a disciplina. A gente precisa acompanhar de perto aqueles que saem do caminho. Mas Pedro vai no versículo 21 e diz outra coisa muito pior. Pedro está sendo duro. Pedro fala assim, teria sido melhor nunca haver conhecido a justiça, o caminho da justiça. Irmãos, a sentença aqui é dura para sublinhar o valor da obediência. Conhecer a Cristo sem viver é perigoso. Amém? Se você conhece a Cristo e não vive Cristo na sua vida, isso é muito perigoso. A Bíblia nos lembra que a doutrina correta requer frutos, requer graça verdadeira, produz uma vida transformada. Não é dizer que você vai ser 100% em todo momento, meu irmão. Mas é dizer que você tem entendimento daquilo que você está fazendo e que todas as suas ações são para a glória de Deus. Mas Pedro conclui no versículo 22 com uma mensagem mais forte ainda. O cão volta ao vômito e a porca lavada volta à lama. Irmãos, que imagem forte, que mostra a inconstância de quem volta ao erro por falta de raiz. A graça que regenera, irmãos, evita esse retorno. A fé que não persevera denuncia essa condição. Mas, pastor, como é possível isso acontecer? É só nós lermos a parábola do semeador. Vamos ver lá os tipos de semente. Tem a semente que cai na boa terra. Mas tem semente que cai na pedra, tem semente que cai no chão, no caminho, tem semente que cai entre os espinhos. Irmãos, cultive raiz profunda na palavra. Cultive vigor espiritual. Cultive comunhão com a sua igreja, para não regredir ao antigo estado. É muito ruim você ler um texto como esse. O cão volta ao vômito. A porca lavada volta à lama. Felizmente, essa é a natureza daquele que não professa Cristo. Quando Pedro descreve os falsos mestres, ele não está falando de algo distante, não, irmãos. Ele está falando de um perigo que ainda ronda a igreja nos dias atuais. Hoje, irmãos. Homens e vozes que prometem liberdade, mas vivem aprisionados. Continuam tentando seduzir os estáveis. E esse texto que nós estudamos nessa noite nos chama a abrir os nossos olhos, irmãos, a discernir e não nos deixarmos levar por uma aparência de espiritualidade que não tem raiz. Irmãos, a nossa raiz é a palavra, irmãos. Mais uma vez eu digo para vocês, irmãos, não significa que não vamos errar.
mas significa que nós estamos enraizados na palavra de Deus. Paulo também nos lembra que Deus não é indiferente ao engano. Pedro fala que o pecado e o desprezo pela verdade tem um tempo de validade. Deus julga com justiça, irmãos. Deus preserva os seus, mas ele expõe a falsa piedade. Falsa piedade que muitas das vezes tenta se instalar entre o seu povo. Por isso que, como igreja, nós somos chamados a permanecer firmes. Firmes na verdade. Verdade essa, irmãos, que Pedro defendeu sem medo, sem vergonha. Sem vergonha de ser a mensagem diferente que o mundo prega. Mas diante de tudo isso, o convite do texto é claro. Nós precisamos permanecer na luz. Nós precisamos fugir do engano. E nós precisamos urgentemente abraçar a santidade. Irmãos, o Senhor que salva é o mesmo que sustenta. Ele é poderoso para guardar eu e você ao retorno à lama, ou ao vômito. Ou melhor, nos guardar de voltarmos à velha vida. Irmãos, que saiamos desse lugar renovados com convicção, com firmeza na fé, confiantes de que a verdade do Senhor nunca falha e sempre protege o seu povo. Mas para isso a gente precisa entender que o Evangelho não é religiosidade. A gente precisa entender o que é o Evangelho de fato. Às vezes, nós nos confundimos com a mensagem cristã e o que a gente acha e o que a gente entende. O texto é claro aqui, irmãos. Precisamos viver o que a Bíblia ensina. Amém?